Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, pode ser? Muitas vezes, quando entramos na presença de Deus, tudo muda, amém, igreja? E nessa manhã nós estamos na presença de Deus. Apocalipse capítulo 1. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 3. E aí, pausadamente, vamos pensando e meditando na palavra de Deus. Todos acharam? Amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 1, da palavra de Deus. Glória a Jesus. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que ele viu. Verso 3. Abençoado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Senhor, te damos graças pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Te louvamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos, o culto é um momento em que nós aproveitamos para louvar a Deus, engrandecer a Deus, estar em comunhão e também aprender a palavra de Deus. O livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. É uma notícia que não é muito nova, muitos de nós sabemos disso. O apóstolo João, que foi considerado o apóstolo do amor, ele escreveu esse texto. O apóstolo João, ele teve essa revelação, teve essa direção do livro de Apocalipse. O apóstolo João, ele não foi morto de forma como mártir. Ele não teve a sua cabeça cortada, ele não foi flechado, ele não foi queimado. Ele morreu na ilha de Patmos, de velhice. Ele não sofreu a morte como Tiago sofreu. Tiago cortaram a cabeça dele. E ali na ilha de Patmos, onde ele recebeu essa revelação, alguns acreditam que foi por volta de 64, 65 depois de Cristo que ele recebeu essa revelação. Alguns, mas a maioria acredita que foi por volta do ano 90, 91 que o apóstolo João recebeu essa revelação do Apocalipse. Na época que João recebeu a revelação, não foi a época que Nero estava perseguindo a igreja. Foi uma outra época que havia também uma perseguição muito ferrenha contra o povo de Deus. E então, quando o apóstolo João escreve essa carta, o pessoal vivenciava assim, dizendo: olha, já está acontecendo. E muitas coisas que você lê no Apocalipse, você pensa que vai acontecer daqui a bom tempo, mas muitas coisas já estão acontecendo. Muitas vezes nós que não notamos, mas tem muita coisa do Apocalipse que já aconteceu e que já está acontecendo. No versículo 9, ele deixa bem claro que foi ele quem escreveu o livro. No versículo 9 ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e paciência de Jesus Cristo,
estava na ilha que é chamada de Patmos, e por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, João, ele estava na ilha de Patmos, e ali Deus deu essa revelação para ele. O apóstolo Paulo, ele estava na prisão, e Deus deu para ele algumas revelações, algumas cartas que ele escreveu. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, o momento de maior tensão na sua vida pode ser o momento de maior crescimento na sua vida. Muitas vezes, o momento de maior decepção na sua vida pode ser o seu momento de maior aprendizado para o seu crescimento. Nós que não viramos a chave muitas vezes, porque no meio da dificuldade nós começamos a reclamar. Esses homens de Deus extraiu deles o melhor no momento do aperto, no momento da dificuldade, no momento da crise. Então, se você porventura está enfrentando aqui nessa manhã um momento difícil na vida, lembre-se de uma coisa: são nesses momentos que é extraído o melhor de nós. Nós poderíamos passar aqui boa parte da manhã tentando entender isso aqui com calma e tudo, mas o tempo não nos é favorável. Hoje eu vou conseguir iniciar com você uma conversa sobre o versículo 1 e até o versículo 3. Porque para estudar o capítulo 1, nós temos de dividir ele por etapas. Por exemplo, do versículo 1 ao versículo 3, a Bíblia fala sobre a origem, o desígnio e a importância do livro. Somente nesses 3 versículos: a origem, o desígnio, ou seja, para que serve, e a importância deste livro sagrado, nesses 3 primeiros versículos. Do versículo 4 ao versículo 8, o apóstolo João está saudando, cumprimentando as 7 igrejas da Ásia. Detalhe, gente, o livro foi escrito para as igrejas. E os problemas apontados em Apocalipse não são problemas encontrados no mundo, são problemas encontrados onde, gente? Nas igrejas. Então a gente precisa ficar atento, porque muitas vezes pode que estamos pensando que tem muito problema no mundo e não podemos esquecer que pode que tem problema dentro de nós. Tem muita coisa enraizada ainda no temperamento, pecados ocultos, atitudes estranhas, a falta de autoconhecimento, e isso não está no mundo muitas vezes, está dentro de nós. Aquele famoso voo de pica-pau, um dia a gente está lá em cima, outro dia a gente está lá embaixo. Essa alternância, um dia eu quero ir na igreja, depois eu não quero saber mais. Essa alternância é um sinal que alguma coisa não está bem. Então o livro, ele é escrito primeiramente para o bem-estar da igreja. Porque quando Jesus voltar, ele vai buscar quem? A igreja ou o mundo? A igreja, a noiva. Lembra quando você vai no casamento? Nossa, o noivo ficou legal, a igreja está bonita, mas o que chama a atenção? A noiva. Então o foco aqui é a noiva, a igreja do Senhor Jesus. Do versículo 9 ao versículo 11, o apóstolo João declara quando, onde e como lhe foi feita a revelação. Então é muita coisa para a gente entender aqui. Aí nos últimos versículos do capítulo 1, ele fala em que na sua visão apareceu a Cristo. Para poucas pessoas, Cristo apareceu assim, ressurreto, de forma que quem viu ficou trêmulo. Apareceu para João, apareceu para também o apóstolo Paulo, que ainda era denominado como Saulo. Então, olha só, gente, o tema principal, esse versículo, a gente consegue entender então algumas coisas. A Bíblia começa dizendo sobre a revelação de Jesus Cristo. Toda a Bíblia, gente, todo o contexto da Bíblia se dá por meio da revelação de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que o Apocalipse, ele deixa bem claro para mim e para você, que a ideia, meu irmão, é revelar Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo, ele escreveu
não precisa abrir, porque o nosso tempo não é muito longo. Eu vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 2. Olha o que Paulo diz no versículo 1. Olha o que ele diz aqui. Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não fui o apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Porquanto, olha o versículo 2, decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. A ideia é revelar Jesus Cristo. Paulo ele disse, eu não usei um discurso eloquente, não fui com sabedoria humana, a única coisa que eu quis saber entre vocês foi Jesus Cristo. O objetivo primordial de Apocalipse é revelar Jesus Cristo. É a revelação central do Evangelho. No mesmo livro de Coríntios, o apóstolo Paulo, no versículo 23 do capítulo 1, ele diz, nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Por que eu estou lendo esses versículos para você? Porque o Apocalipse, se a gente não fizer dessa forma, a gente começa a estudar o Apocalipse baseando em conhecimento, em ciência, em Nostradamus, em um filósofo, e aí vai bagunçar tudo a nossa cabeça. É a revelação clara do Senhor Jesus Cristo. É a revelação real, meus queridos, do nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Porque quando a gente entende isso, nós entendemos que precisamos centralizar a nossa vida em Jesus. A nossa vida em Jesus. Por que eu digo isso? Porque o livro de Apocalipse é um livro que fala sobre meia-meia, é um livro que fala sobre a besta, que fala sobre um dragão que tinha 10 chifres, que fala sobre uma besta que emergiu do mar. Como que nós iremos vencer todo esse sistema maligno, corrupto? Somente através de Jesus Cristo. Então, posteriormente, é apresentado todo esse dragão que perseguia a igreja, que perseguia a mulher, e toda aquela confusão toda, todo aquele drama, mas começa baseado em Cristo Jesus. O que nós entendemos aqui, meu irmão? Se você firmar a sua fé em Jesus, pode vir vento, dragão, serpente, besta com 10 chifres, com 24, com 38 chifres, não vai causar nenhum dano na sua vida, porque em primeiro lugar está Jesus Cristo. Então, tudo que nós começarmos a conversar com uma pessoa, nós temos que revelar Jesus para ela. Não adianta apresentarmos uma gama de solução para a pessoa, se não apresentar primeiramente Jesus. Eu vou repetir o que Paulo escreveu aqui, não sei se você... Ele diz assim, olha... Irmãos, quando eu fui ter com vocês, eu decidi apresentar a vocês somente Jesus. Somente a pessoa de Jesus Cristo eu decidi apresentar a vocês. Então, é muito importante nós entendermos que o tema central aqui é manter a nossa vida centrada em Jesus Cristo. A partir daí, começa a ser exposto e apresentado para nós os propósitos de Deus. Preste atenção nisso aqui. Os propósitos de Deus, gente, eles começam a serem apresentados no Apocalipse, mas só que esses propósitos são apresentados através e por meio da igreja. Vocês estão entendendo o porquê que a igreja é tão perseguida por Satanás? E vocês estão entendendo o quanto que é difícil essa ideia e o tanto que é maligna essa ideia de querer não precisar da igreja, e como está sendo disseminada essa ideia em que não precisa ir à igreja.
Você pode servir a Deus em casa, você não precisa ter uma igreja para você congregar, você serve a Deus dentro da sua casa, no seu quarto e tal. É uma ideia humana, não é uma ideia bíblica. Porque o propósito de apresentar os planos de Deus para a humanidade, isso foi dado a responsabilidade para a igreja. Isso não foi dado para um anjo. Preste atenção no detalhe aqui. O anjo recebe a revelação e ele passa para o apóstolo João, e o apóstolo João passa para o povo, passa para a igreja, e a igreja passa para o povo. Se não precisasse da igreja para ensinar o povo, Deus poderia falar diretamente com a sociedade, mas Deus levanta a igreja. Então, quando você faz parte de uma igreja, entenda o seguinte: quando você faz parte de uma igreja, você faz parte de uma missão. E todo soldado que não está enganjado em uma missão, ou ele está enfermo, ou ele é um desertor, ou ele não está muito bem. Vocês estão entendendo? Porque quando existe uma guerra, e nós estamos em guerra, quando existe uma guerra, o soldado, ele é convocado, e se ele não luta, ou ele não está bem, ou ele se desertou do exército. Isso para mim é muito sério. E aí eu me lembro da palavra do apóstolo Paulo, Sérgio Lucas: eu tenho como por obrigação pregar o evangelho. Vocês estão entendendo que ser membro de uma igreja não é uma coisa superficial de você ir lá e fazer parte? Não, é uma missão congregacional. Eu faço parte de uma missão. Foi feita uma pesquisa pelo Conselho Latino-Americano de Igrejas Evangélicas, e eles chegaram a um ponto que, se em 6 meses, 1 ano, uma pessoa não se enganjar e não entender profundamente a sua missão como igreja, ela corre o risco de entrar num estado de desmotivação espiritual, porque ela não entendeu o propósito. Você percebeu quando alguém entende o propósito dele de ser igreja, como que ele chega no culto? Ele quer fazer, ele quer ajudar, mesmo que ele comece a se decepcionar com uma coisa aqui, outra coisa ali, mas ele quer romper, independentemente se ele se decepcionou com o irmão, se ele está chateado. Ele entendeu: eu tenho uma missão, eu tenho um foco, eu tenho um alvo. Aquilo que o coronel Trautmann ensinou para John Rambo, Sylvester Stallone: ignore a dor, de forma tal que Rambo foi treinado para não dar ouvido à dor. Então ele tem uma missão, independente se você foi baleado, se você foi isso, queimado, passou cavalo em cima de você, você cumpre a sua missão. É meio doido o Rambo, mas a ideia do cristianismo é que nós possamos cumprir a nossa missão, cumprir o nosso chamado, cumprir o alvo que Deus tem para a nossa vida, e é somente assim que nós encontramos a nossa identidade de servir a Cristo. É somente assim. Porque, meu irmão, a restauração, ela está no ato de servir. A restauração está no prazer de servir. Preste atenção para você ver. A geração que é a mais servida é a geração que está mais em crise. Eu vou repetir. Essa é a geração que mais é servida. A geração que mais tem funcionários, a geração que mais tem recursos para que as pessoas entreguem a comida na casa deles. Hoje muitas pessoas nem saem de casa, eles recebem comida em casa, eles são servidos o tempo inteiro, mas é a geração mais sofrida emocionalmente que se teve nesse planeta Terra. Perceba para você ver, a farmácia entrega em casa, o supermercado entrega em casa, tudo agora em torno de servir a eles, porque eles têm recursos. Independentemente do nível, você pode perceber que todo mundo passa um Pix e paga, e todo mundo serve, todo mundo entrega, mas ao mesmo tempo é a geração que está mais abalada internamente. O servir, ele é curativo, servir é preventivo, servir, meu irmão, muda tudo na nossa vida. Presta atenção para você ver. Não é reparar a vida dos outros, mas presta atenção nas pessoas que têm atitude de servo. Veja como essas pessoas estão internamente. Veja o semblante deles. Veja como é diferente. Então,
o propósito principal da igreja, que é mostrado aqui em Apocalipse, e por isso que João, ele escreve as 7 igrejas, e ele lembra que, quem se lembra qual é a igreja que ele fala assim, vocês têm que voltar ao quê? A prática, primeiro amor. Você precisa voltar à igreja. Oi? Me fugiu. Qual o nome da igreja? Vocês têm que voltar à prática do primeiro amor. De 7 igrejas, só uma foi aprovada, gente. Isso não é um fato alarmante, gente? É muito baixo. É muito baixo. Alguns dados são baixíssimos e a gente fica preocupado. Hoje, por exemplo, de 7 igrejas, irmã Wanda, só uma que foi elogiada. Só uma. É muito sério isso. O índice é muito baixo. A psiquiatria tem um dado que é preocupante, por exemplo, a pessoa que tem o Alzheimer, que fala? Alzheimer. Você sabia que o medicamento que a pessoa toma para combater o Alzheimer, palavra difícil de falar, ele tem a eficácia de 1%. Estava vendo, não sei porque eu fui ter essa aula com um psiquiatra, não sei para que isso, mas eu fiquei lá. 1%, gente. Ou seja, se ela tomar o medicamento, se ela teria, por exemplo, possibilidade de viver e tal, sendo medicada, vai aumentar em 1 ano. Se ela fosse viver 10 anos, ela vai viver mais 1 ano só. Isso, medicamentos que pouco evoluíram, muito baixo. Muito baixo. Eu fiquei assim pensando, gente, que doença terrível. Doença terrível. A medicina não tem muito o que fazer. E aqui a gente percebe, meus amados irmãos, uma coisa importante aqui, que essas 7 igrejas que João se preocupa e escreve para elas, e essas igrejas são a esperança para que as nações conheçam a Cristo e se relacionem com Cristo no fim do mundo. Dessas 7, 6 estavam fora do propósito. E não tem nada místico não, mas 7 é o número da perfeição e 6 é o número do homem. Se você for andar só na ideia do homem, você vai estar fora do propósito. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a ideia de pregação humana que é falada no púlpito da igreja. Pregação que é conhecimento humano e não é bíblica, é perigoso estar semeando isso no púlpito da igreja, porque é coisa humana. E tudo que é humano é imperfeito. E o único que é perfeito é Deus. A palavra de Deus é perfeita, ela é pura, ela é fiel. É a única que é perfeita, é a palavra de Deus. Então essa é uma introdução, nós não conseguimos dar sequência, porque é muita coisa a ser estudada, que quando fala de Apocalipse, a gente logo pensa que vai entrar nas bestas, nos chifres e tal, aquela coisa, mas a gente precisa ir de forma cautelosa. Hoje eu queria que ficasse marcado na sua vida, que você, como igreja, você tem um propósito. Amém, meus irmãos? Como igreja, você tem uma mensagem central. Qual que é a mensagem central? Jesus Cristo, revelado ao homem. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele não apresenta Jesus, olha só o tanto que isso é interessante. O mundo apresenta Jesus, irmã Carol, o mundo apresenta Jesus, irmão Sebastião, de olhos verdes, bonito, loiro. O mundo apresenta Jesus como um Brad Pitt da vida, como um Leonardo DiCaprio. O mundo apresenta Jesus muito humanas, muito fashion. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim: nós apresentamos a Cristo no meio de vocês crucificado. Jesus que morreu, que derramou sangue, que sofreu, que pagou um preço por causa do seu pecado, por causa da sua malignidade. Apresentamos Cristo como Ele é. Irmãos, que coisa maravilhosa. Que possamos apresentar a Cristo como Ele é na sua verdade, na sua essência, irmãos. E cada vez mais o mundo está tentando mudar a forma como Cristo é apresentado ao mundo. Um Cristo que não combate o pecado porque não quer incomodar as pessoas. Esse Cristo não é verdadeiro, irmãos. Isso é falso. Porque Cristo, Ele incomoda. Amém, irmãos? Cristo incomoda. Cristo deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Por que que você converteu?
porque você foi incomodado. Alguém falou de idolatria, alguém falou de pecado, alguém falou de bebida, alguém falou de prostituição, alguém falou disso, daquilo outro, isso te deixou incomodado. Se não incomodar, não há conversão, irmão. Se deixar a gente bem acomodado, não tem conversão. A gente tem que se sentir incomodado pela palavra. A Bíblia, ela nos incomoda, porque ela mexe conosco. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Quem não incomoda não é percebido. Vamos fazer uma oração, em seguida nós vamos apresentar a criança na presença de Deus. Está aqui o Fábio, sua esposa, que bênção, um casal que a gente tem um carinho especial por eles. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, gente. Glória a Deus. Cremos na presença de Deus aqui neste lugar, amém, irmãos? Vamos orar para que possamos apresentar a Cristo ao povo, gente. É um desafio muito grande, Deus vai nos dar a graça de fazer isso. Senhor, nós oramos aqui como igreja. Senhor, as 7 igrejas, uma estava aprovada, agora as 6 tinham muita coisa para ser ajustada. E nós estamos aqui reconhecendo que tem muita coisa em nós para ser ajustada, reordenada, coordenada. Espírito Santo de Deus nos dá uma visão de igreja, de crescimento, de maturidade, de entendimento, que possamos apresentar Cristo crucificado, ressuscitado, que tira o pecado do mundo. Senhor, nós oramos para que cada pessoa entenda o seu propósito na presença de Deus. Se está alguém aqui hoje, Deus, sem entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, qual é o chamado de Deus para a sua vida, se alguém aqui se encontra perdido, longe, talvez até afastado dos caminhos do Senhor, alguém que nos assiste, que nos ouve, que está afastado, que está frio na fé, Senhor, acende novamente essa chama, esse desejo de servir, esse desejo de estar na presença de Deus, esse desejo de conversão, de arrependimento, de mudança, de voltar para a presença do Senhor. Meu Deus, o mundo tem iludido, o mundo tem seduzido com uma mensagem falsa. Meu Deus, que essa igreja, que esse altar seja blindado contra o falso evangelho, que a nossa mente seja blindada contra a falsa pregação, que o nosso corpo seja revestido da incorruptibilidade que há em Cristo Jesus, da visão que há em Cristo Jesus. Senhor, se existe alguém aqui fraco, se existe alguém aqui bombardeado com dúvidas, é muito comum hoje encontrarmos cristãos com dúvida com respeito à sua crença, com respeito ao seu ofício ministerial, com dúvida sobre o seu chamado. Se alguém se encontra assim nessa manhã, até mesmo desmotivado da vida cristã, que o Senhor dê uma renovação na mente dessa pessoa, que o Senhor traga o óleo precioso, o bálsamo, e restaure e coloca novamente na visão do Senhor. Nós oramos para que o Senhor opere poderosamente aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Senhor, abençoe cada pessoa, estenda a sua mão em posição de receber. Senhor, que essa pessoa seja firmada nessa fé única que há em Cristo Jesus, que essa pessoa seja estruturada, estabilizada, enraizada profundamente para enfrentar esses tempos difíceis de guerra na mente, de guerra intelectual. Nós oramos em nome de Jesus e declaramos a bênção em nome